Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo e nós vamos falar hoje sobre letargia, catalepsia e morte aparente. Falar um pouquinho também sobre o sonambulismo, o êxtase e a dupla vista. Embora a letargia e a catalepsia derivem do mesmo princípio, significando a perda temporária de sensibilidade e do movimento, tendo como origem uma causa ainda não explicável. Existe uma diferença fundamental entre elas, é que, na letargia, ocorre a suspensão total das forças vitais, dando ao corpo todas as aparências da morte. Ao passo que na catalepsia, fica localizada, podendo atingir tão somente uma parte mais ou menos extensa do corpo, permitindo que a inteligência se manifeste livremente, o que faz com que não seja confundida com a morte. A letargia surge naturalmente, enquanto a catalepsia tanto pode acontecer de forma espontânea, como também pode ser provocada ou interrompida pela ação magnética. Os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que se diz em sua volta, porém não podem expressar o que estão vendo ou ouvindo. Essas percepções, eles as têm através do espírito, que tem consciência do que está acontecendo, mas não pode comunicar-se. Essa impossibilidade de comunicação é motivada pelo estado do corpo, sendo isso mais uma prova irrefutável de que no homem há algo mais que o corpo, pois, nesses casos, o espírito se mostra ativo, mas o corpo não funciona. Na letargia, o corpo não está morto, porquanto determinadas funções continuam a executar-se. A sua vitalidade se encontra em estado latente, porém não aniquilada. Enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. No caso do rompimento, ocorrência de morte real, e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, total se torna a separação, e o espírito não volta mais ao corpo. No caso de uma pessoa aparentemente morta, retornar à vida, é isso indício de que a desencarnação completa não havia ainda se consumado. Os evangelhos de Jesus registram 3 casos de letargia: Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Em todos esses casos, o mestre afirmou enfaticamente que esses personagens não estavam mortos, mas apenas dormiam. Como naquele tempo não se conheciam essas mortes aparentes, causadas pela letargia ou pela catalepsia, essas pessoas puderam voltar à vida, passando nesses casos aos olhos atônitos do povo como autênticas ressurreições. Se no caso dessas 3 pessoas houvesse realmente ocorrido a morte real, Jesus Cristo jamais iria contrariar a lei, fazendo os espíritos dessas pessoas voltarem aos seus corpos. O que seria, de fato, um milagre, e milagre não existe. Fala um pouquinho sobre sonambulismo, êxtase e dupla vista. O sonambulismo é um estado de independência da alma. Quando suas faculdades adquirem maior desenvolvimento e quando a alma tem percepções que não consegue atingir quando do sono natural, isso é sonambulismo. No sonambulismo, o espírito está na posse total de si mesmo, como se estivesse realmente vivendo no plano espiritual. Nada o está prendendo. Ele se encontra liberto em sua ampla capacidade. Os órgãos, por se encontrarem no estado de passividade profunda, não recebem, não captam mais as impressões vindas do exterior. Esse estado se manifesta predominantemente durante o sono.
É nesse momento que o espírito se liberta temporariamente do corpo, que então está em repouso. Sentindo-se liberto e integrado no mundo espiritual, o espírito que continua ligado ao corpo envia-lhes impressões que são captadas pelos seus órgãos, principalmente a memória. Estas impressões são recebidas de uma forma imperfeita, dando assim resultado a má transmissão daquilo que é emitido pelo espírito. O sonambulismo artificial ou magnético é idêntico ao sonambulismo natural, com a diferença de ser o primeiro provocado e o segundo é espontâneo. O sonambulismo primeiro difere do processo inconsciente que alguns médiuns apresentam quando dá incorporação de espírito. É um fenômeno esse que leva o médium a entrar num transe sonambúlico. Nesse último fenômeno, é o espírito comunicante que se manifesta, atuando integralmente no corpo do médium, enquanto no sonambulismo propriamente dito, é o próprio espírito do médium que atua sobre o seu corpo. O sonâmbulo, de uma forma geral, é vidente. Porém, quem vê é a alma. Isso ocorre, entretanto, guardando muita relação com o estado evolutivo da alma encarnada, que quase sempre vê e percebe aquém do normal. O êxtase. Na realidade, não existe diferença muito acentuada entre o estático e o sonambúlico, pois o êxtase é um sonambulismo mais apurado, pelo qual a alma se eleva mais nas manifestações expressivas da sua capacidade, avançando mais além das possibilidades apresentadas no sonambúlico. O ser que participa de uma manifestação dessa natureza desfruta da maior independência. A sua penetração nos mundos superiores torna-se, em muitos casos, mais exequível. Daí o desejo que ele experimenta de viver mais entre eles. A ida do espírito a mundos superiores imprime-lhe a vontade de romper os laços que o prendem à terra. Tal é a percepção que passa a ter no concernente à felicidade, pondo em risco o instinto de conservação de vida, marcado pela responsabilidade de prosseguir na vida do corpo. Há casos em que o espírito, no processo de êxtase, pode desejar ardentemente lá permanecer, o que levaria o corpo à morte. Por isso, é necessário chamá-lo de volta ao corpo, apelando para tudo o que o prende a este mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá onde vê que seria feliz consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta Terra. Isso é muito sério, né? O que o estático vê é real para ele. Mas como o seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos, a ideia de que se acha imbuído. Nesse sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. A dupla vista. O fenômeno designado por dupla vista representa o espírito em liberdade bastante acentuada, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma, como uma faculdade permanente. A dupla vista se desenvolve espontaneamente. Na maioria das vezes, porém, a vontade desempenha um grande papel. Daí, poder-se dizer que ela pode ser desenvolvida pelo exercício, pelo trabalho
que conduz ao progresso. Certas circunstâncias desenvolvem esta segunda vista. A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção. O corpo, às vezes, acha-se num estado especial que faculta ao espírito ver o que não se pode ver com os olhos da carne. Nas ocasiões de grandes crises ou calamidades, as grandes emoções, todas as causas que originam a superexcitação da moral provocam, não raro, o desenvolvimento da dupla vista. Tudo sugere que a providência, quando um perigo ameaça o homem, lhe dá um meio de conjurá-lo. Que possamos começar a abrir nossos olhos, os nossos entendimentos, para todos esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus, principalmente nesse momento que vivemos. Temos que começar a acordar para as coisas do reino de Deus, nos melhorarmos, fazermos nossa reforma, começarmos a olhar para dentro de nós, começarmos a trabalhar aquilo que ainda não é bom para a gente, como, por exemplo, o orgulho exacerbado, o egoísmo, a inveja, a intolerância, a impaciência. Possamos, nesse momento de confinamento, de recolhimento, penetrarmos dentro de nós mesmos, orarmos com amor, com força, com certeza, com fé daquilo que queremos, pedindo forças ao Pai para ultrapassarmos bem esse momento que é o testemunho de cada um de nós. Não para que ele passe, que ele vá embora, porque tudo nós temos um porquê. O Pai só nos dá as coisas úteis. Ele fez coisas úteis. Então, se estamos passando por esses momentos difíceis, é para que possamos acordar. É o momento do nosso testemunho. Se estamos firmes na nossa fé, se estamos firmes naquilo que escolhemos, que queremos realmente acreditar que existe um Deus, onde Ele comanda tudo. É o dono do tempo, é o dono de tudo, é o dono do mundo. Aquele ditado é bem certinho. O homem põe, mas Deus dispõe. Então, para que sofremos menos, né? Vamos começar a trabalhar dentro de nós, para quando voltarmos a reencarnar, seja aqui, numa terra regenerada, e não num planeta que está se formando aí, que vai ser prova e expiação. Vamos nos fortalecer para que possamos ter a coragem de mudar. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.